Salve, salve! Neymar está de volta ao Santos, time que o revelou. Neymar está de volta ao Brasil e jogará pelo Santos por 6 meses. O menino adulto vai conseguir dar a volta por cima? Tudo isso agora, aqui no @AtorBruno. Bom, galera, eu fiz o serviço aqui de separar as últimas temporadas do Neymar pelo PSG e também pelo Al Hilal, histórico de lesões e também os recentes jogos do Neymar pela seleção. Antes de começar, eu queria que você deixasse aqui nos comentários, se você for honesto, você vai deixar aqui nos comentários quantas lesões você acha que o Neymar teve na carreira. Quantas lesões você acha que o Neymar teve na carreira? Pode pausar o vídeo, pensa à vontade, analisa, lembra, chuta por cima, multiplica por alguns números e aí você põe aqui nos comentários quantas lesões o Neymar teve ao longo da carreira. Eu espero. Comenta aí. Seja honesto. Bom, Neymar Júnior valia 180 milhões de euros na primeira temporada que ele teve pelo PSG. Em 2017 e 2018. Ele jogou 20 jogos, 19 gols, 13 assistências pela Ligue 1. Na Liga dos Campeões, 7 jogos, 6 gols, 3 assistências. E na Copa da França, ele jogou e fez 2 gols. Então você vê que a chegada dele no PSG, ela é muito boa em números de gols e assistências em relação aos jogos. O que quebra aquele logo de início, em 2018... foram 5 lesões que fizeram ele perder 24 jogos. Para você ter uma noção, na última temporada que ele jogou pelo Barcelona, em 16-17, ele ficou fora apenas 16 dias. Ele teve apenas 2 lesões, que deixou ele fora de 3 jogos. 3 jogos. No primeiro ano dele no PSG, ele perde 24 jogos. E fica pior no ano seguinte, que ele também vai muito bem em números. 18 e 19, ele faz 6 jogos pela Liga dos Campeões, 5 gols, 2 assistências. Na Copa da França tem 3 jogos, 2 gols, 3 assistências. E na Ligue 1, 17 jogos, 15 gols, 8 assistências. Quando ele jogou pelo PSG, nessa temporada 18-19, ele também conseguiu manter o nível no alto. Mas foi muito prejudicado por lesões, até pior que 17 e 18. 7 lesões, 33 jogos de fora devido à lesão. Em 19 e 20, ele volta a ter poucas lesões. Ele tem 3 lesões que deixaram ele de fora em 16 jogos e ele ficou fora de ofício durante 80 dias. Vamos pegar aqui então 19 e 20. Fez 2 gols em 2 jogos da Copa da França, 3 gols e 4 assistências em 7 jogos da Liga dos Campeões, 13 gols, 6 assistências em 15 jogos na Ligue 1. Na temporada seguinte, em 20-21, ele tem 18 jogos na Ligue 1, 3 na Copa da França e 9 na Liga dos Campeões, onde ele faz 6 gols e dá 3 assistências. Na Ligue 1 ele tem 9 gols e 6 assistências. Você vê que ele mantém essa média de 28, 20 e poucos. Você não vê ele passando de 32 jogos em nenhuma temporada desde o Barcelona. Em 15 e 16, ele tem 34 jogos só no Campeonato Nacional. E no ano seguinte, ele tem 30 jogos pelo Campeonato Nacional. Olha a diferença de jogos que ele joga pelo Campeonato Nacional no Barcelona e no PSG. De um ano para o outro foram 10 jogos de diferença. Lógico, muito por causa da lesão que ele teve já em 17 e 18, coisa que ele não teve em 16 e 17. Quanto tempo faz que o Neymar não joga 32 jogos no ano? Desde 16 e 17. Você vê que em 17 e 18 ele jogou 30 jogos, em 18 e 19 ele jogou 28 jogos, em 19 e 20 ele jogou 27 jogos, em 20 e 21 ele jogou 31 jogos, acho que foi a temporada que ele mais jogou pelo PSG, 31 jogos, em 20 e 21. Em 21 e 22 ele jogou 28 jogos, não marcou nenhum gol em 6 jogos pela Champions League. Em 22 e 23, e essa foi a última temporada dele pelo PSG, 29 jogos, onde ele marcou 18 gols e 17 assistências ao todo dessas 4 competições que estão aqui no Transfermarkt. E antes de falar da passagem dele pelo Al
Al Hilal, eu queria tocar no seguinte ponto. O Neymar, ele abdicou de grande parte da carreira dele para fazer festa. E, cara, não tem jeito. Eu acho o seguinte, tem hora e lugar para tudo, inclusive para esborne. E aí o que eu quero dizer pro torcedor do Santos é que o Neymar está num momento de querer voltar para a Europa. Por isso, os 6 meses de contrato. Porque isso faz com que, ao final desses 6 meses de contrato, ele esteja livre para assinar com qualquer time da Europa. Se fosse fácil para ele conseguir isso, eu acredito que ele já estaria indo para a Europa e não vindo para o futebol brasileiro. Eu acho que ele quer ter visibilidade com o jogo dele dentro de campo. E aí que eu acho que é a parte que o Santos ganha com a chegada dele. É que ele precisa do Santos. Ele precisa mostrar futebol no Santos. Ele precisa focar na carreira de jogador de futebol. Ele precisa voltar a ser atleta. Então eu acredito que nesses 6 meses de Neymar no Santos, ele vai se dedicar, ele vai querer jogar futebol de alto nível, mas eu enxergo ele como um ex-craque. E também ele não é o mesmo jogador roubando a bola, mordendo para roubar a bola. O Neymar do Santos que a gente assistiu, aquilo lá era o Neymar Prime. Não tem o Superman Prime? Aquilo lá era o Neymar Prime. E agora, entrando no mérito dessa 1 temporada e meia que ele fez pelo Al Hilal, eu penso o seguinte, cara. Essa foi talvez a pior contratação em termos de custo e benefício da história do futebol mundial. É isso que eu penso. E aqui, ó, eu peguei os últimos jogos que ele fez pelo Brasil em 2023. Tem aqui o 5-1 contra a Bolívia, que ele faz 2 gols, dá uma assistência. A vitória contra o Peru, que ele consegue uma assistência. O empate contra a Venezuela, que ele também tem uma assistência. E a derrota do Uruguai de 2-0, que ele sai machucado aos 45. Essa foi a última aparição do Neymar pela seleção brasileira. E, cara, tem um fato muito importante nesse jogo do Uruguai-Brasil, do 18 de outubro de 23, é que o Jorge Jesus já havia falado que ele não tinha condições de jogar e que ele não deveria viajar para a América do Sul para fazer essa partida contra o Uruguai. Veja só, mesmo o custo-benefício para os sauditas ter sido horrível, eles estão abrindo mão do Neymar. Ou seja, aquela impressão que você tinha que para eles tanto faz o dinheiro investido no Neymar, eu acho que se confirma dessa vez. De fato, os sauditas não estão nem aí por tanto de dinheiro que estão colocando no futebol. Eles querem mudar a imagem do país deles de misógino, homofóbico, transfóbico, e é mesmo tudo isso. Ele está tentando, como país, mudar a imagem dele através do futebol. Na minha opinião, isso não muda nada. Para mim, a Arábia Saudita continua sendo tudo isso. E não é um país que eu gostaria de viajar, por exemplo. Para os sauditas, que tem um monte de clube nesse campeonato saudita, para eles é interessante e eles acham que sim, eles vão conseguir mudar a imagem do país deles. Agora eu queria mostrar para vocês qual que foi a última partida que o Neymar fez pelo PSG em que ele foi bem, que foi contra o Lille. Ele vai sair machucado nesse lance aqui, e antes desse lance ele já tinha dado uma assistência para o Mbappé e também tinha feito um gol de rebote numa jogada que ele mesmo vinha construindo. Então eu classifico esse jogo aqui como a última grande aparição do Neymar. A publicação desse vídeo é 19 de fevereiro. Vamos ver aqui o lance da lesão do Neymar. Tá lá o Neymar, dominou a bola e o cara chegou na maldade. Vamos ver, ó. Torceu, né? Vamos ver. Ele dá um tranco entre as pernas do Neymar. O Neymar prende o pé no chão, ó. Aí dá pra ver bem já, né? Agora, ó. Hã? Machucou bem, né? Foi em fevereiro de 2023. Então, assim, faz tempo, né? Faz muito tempo que ele não tem uma grande atuação. O que eu espero do Neymar no Brasil? Eu espero gol. Espero lances plásticos, driblando a zaga e fazendo gol. Isso eu enxergo ele fazendo. Chute de esquerda no ângulo. Enxergo ele fazendo. Chute de fora da área no ângulo também. Gol de falta. Gols de pênalti, um monte. Até alguns gols de cabeça eu espero que ele faça. Dito isso, o que o Santos disputa nesses 6 meses de contrato do Neymar? Campeonato Paulista. E aqui é onde eu acho que mora a obrigação dele
dele. Eu acho que ele tem sim obrigação de pelo menos colocar o Santos na final desse Campeonato Paulista, de verdade. Mesmo sabendo que o São Paulo tá forte, mesmo sabendo da força do Palmeiras, eu acho que o Neymar, vindo pro Santos, o que ele precisa mirar é colocar o Santos na final do Paulistão. E depois ainda tem as fases iniciais de Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. O que ele consegue fazer? Vamos dizer que ele vai jogar, uns 15 jogos nesses 6 meses de Santos. E antes que você pense que é pouco, não é pouco não. É bem na média do que ele vinha fazendo e analisando o que tem para disputar agora, porque ele não vai chegar jogando todos os jogos do Paulistão. Isso, se você acha que ele vai chegar e jogar todos os jogos do Paulistão, desculpa, você vai se decepcionar, porque não é isso que vai acontecer. Mas eu acho que nesses 15 jogos ele vai jogar muita bola. Ele vai mostrar serviço, porque ele precisa disso. Ele precisa jogar bem no Santos. Eu acho que se ele tiver a atenção, mentalidade de atleta, competidora, ele vai fazer o futebol de todo mundo ao redor dele crescer. Se ele tiver essa mentalidade. Se ele for fominha, de tudo é eu, de tudo sou eu que bato, a responsabilidade minha, e começar a ser fominha, por exemplo, em campo, eu acho que isso vai atrapalhar o Santos e ele também. Bom, essa é a minha opinião sobre a volta do Neymar ao Santos, ao futebol brasileiro. Se você pensa diferente, por favor, fica aqui à vontade nos comentários. E é isso, galera. Muito obrigado e tchau!